Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 7 de Provérbios. E sem enrolar, bora ler esse texto porque tá bem legal. Falou bastante comigo sobre preencher de vazio, sobre o aceitar de convites. Muitas vezes a gente dá ouvidos, a gente se acha forte, dá ouvidos a quem não deveríamos dar. Então bora lá. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Aqui mais uma vez ele fala aquilo que a gente já ouviu nos demais capítulos. Guarda. Gente, como é importante guardar. E por que essa ressalta? Porque nós somos seres muito desfocados, muito distraídos. Então ele fala: guarda contigo, guarda os meus mandamentos e vive na minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata os dedos, escreve-a sobre as tábuas do teu coração. Mais uma vez ele fala que devemos guardar os mandamentos no nosso coração, porque é do nosso coração que procede todos os desejos, as raízes. Onde está o nosso coração? Aquilo que a gente se entrega de verdade. É nisso que muitas vezes nos comanda. Você vê muita gente que faz um monte de besteira quando tá apaixonada, quando tá envolvido. Por quê? Porque o coração tá naquilo. Tem gente que o coração tá extremamente no dinheiro, então a pessoa faz loucura por causa de dinheiro. Então, nós temos que guardar no nosso coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e o entendimento chama de teu parente. Aqui ele fala no sentido seja próximo. Sabedoria, ela tem que ser como alguém que a gente ama, sabe? Tem que estar ali com a gente. Para que eles possam te guardar da mulher estrangeira, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha... aqui ele começa a contar um caso. Porque da janela da minha casa olhei por minhas frestas e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens, um jovem homem vazio de entendimento. Olha só, quando eu disse no início do vídeo que falou comigo sobre o preenchimento, eu digo porque aqui ele já fala, ele contemplou um jovem homem vazio de entendimento. Porque da janela da minha casa olhei minhas frestas e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens, um homem vazio de entendimento, passando pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho de sua casa. Ou seja, havia um jovem vazio de entendimento, estava indo para casa. No crepúsculo, à tarde, na escuridão e trevas da noite. Ou seja, um jovem que já era vazio de entendimento estava indo para casa na calada da noite. E a gente sabe que, eu não sei aí na sua cidade, a minha cidade, graças a Deus, até tem aumentado um pouquinho, mas graças a Deus é tranquilo. Mas é na calada da noite que o tráfico, que a prostituição e que tantas as coisas maldosas, elas dominam. A gente vê que é na calada da noite. E esse jovem que já era vazio de entendimento estava andando tarde da noite para a rua. E ao 10. E eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. O 11. Ela é espalhafatosa e teimosa. Seus pés não habitam em sua casa. Ora ela está fora, ora nas ruas, à espreita em cada esquina. Ou seja, uma mulher que não é uma mulher de família. É uma mulher tipo rueira, da rua. Não sei o adjetivo correto para usar, mas uma mulher da rua. Vive na rua, vive pra rua. Então ela pegou e o beijou e com face impudente lhe disse: tenho ofertas de paz comigo. Hoje paguei os meus votos. Quando nessa questão aqui, provavelmente ela era uma daquelas prostitutas que faziam sacrifício, que era bastante comum, né? O povo, as prostitutas fazerem aqueles votos, aquelas prostitutas de Baal e faziam. Então ela fala aqui que pagou os seus votos e tal. Por isto vim ao teu encontro, a busca diligentemente a tua face, e te achei. Aqui ela fala: enfeitei a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas com linho fino do Egito. O 17. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Vem e vamos nos encher de amor. Até amanhã, confortemo-nos com amores. Aqui, quando eu falei no início do vídeo acerca de convites, muitas vezes vão aparecer convites desse tipo. Convites de sedução, convites de prazer momentâneo. E a gente vê, se nós analisarmos esse capítulo 7 todo, a gente vê que há uma sequência de entendimento que nós podemos abordar. Por exemplo, o fato de nós termos que nos encher. Nós não podemos ser pessoas vazias. Aqui ele diz, um jovem vazio de entendimento. Então, quando nós estamos aqui estudando esse texto, o que a gente está fazendo?
a gente está nos enchendo. Então nós temos que cada dia mais buscar nos encher, porque um espaço vazio, ele nunca vai ser vazio, em algum momento ele vai ser ocupado por alguma coisa, e é aí que mora o perigo. Então aqui, outra coisa, a gente viu um jovem vazio de entendimento andando na calada da noite, encontrou uma mulher prostituta, e olha só, vários fatores, já era tarde da noite, que nem eu falei, na calada da noite, tarde da noite, principalmente dependendo do lugar que você vai andar, com certeza você vai encontrar com esse tipo de situação, né? Então a gente tem que vigiar, a gente tem que ser prudente. Muitas vezes não vai caber sair em tal horário, ir a tal lugares. Se você sabe que tem uma rua perigosa, você não deve passar por essa rua perigosa. Eu tô querendo dizer no sentido que nós temos que vigiar. Se você tem que ser cautelar. Aqui ele falou, vazio de entendimento, não vigiou, sabe? Não teve sensatez nenhuma. Então, assim, nós temos que ser pessoas sensatas. Se você souber que você vai em uma festa onde tem violência, você vai andar numa rua que tem violência, ou até mesmo, muitas vezes, nós nos achamos muito fortes em nossos... eu dou conta do recado. Talvez ele achou que ele dava conta do recado. E aqui ele encontrou uma prostituta que ela era perspicaz, ela era, sabe, tinha aquelas lábias que soube o seduzir. Vamos continuar lendo. E olha só como ela é. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã. Confortemos-nos com amores, sabe? Nesse 18, a gente vê que, sabe aquela oferta que parece irrecusável? Talvez é o que passou pela cabeça dele, o prazer instantâneo. Nós temos que entender que aquilo que nós queremos para as nossas vidas vai exigir muitas vezes dores. Nossa geração, ela tá muito pautada nesses prazeres. Por exemplo, um exemplo. Vou falar de mim. Tento emagrecer às vezes, mas não resisto uma barra de chocolate. Preciso, melhorar o meu rosto. A médica já falou pra mim, tem que dar uma segurada nas gorduras, tipo chocolate, esse tipo de coisa. Mas muitas vezes sou seduzida pro prazer momentâneo, que é aquilo ali, vou comer na hora. Então aquilo vai me dar um prazer momentâneo. E não foco, se eu focasse, o benefício seria muito mais. Mas o prazer momentâneo de não conseguir resistir uma tentação. E olha que eu tô dando um exemplo bem fútil, né? Um chocolate. Às vezes você quer emagrecer, quer perder uns quilinhos e não consegue resistir uma pizza. Gente, claro que tudo é questão de equilíbrio, né? Tô dando exemplos aqui só pra gente raciocinar. Então, tô querendo dizer dessas ofertas de prazeres momentâneos. Isso, a gente tá indo nesse contexto aqui, a gente tá vendo também um contexto de adultério, porque ela era uma mulher casada, né? Uma mulher prostituta, mas ela era casada, porque ela fala aqui no 19, porque meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou um saquetel de dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Com seu muito bom discurso, ela o fez render-se, com a lisonja de seus lábios, ela o forçou. Olha, aqui diz ela o forçou, mas eu entendo que muitas vezes nós vamos ser forçados porque nós mesmos nos colocamos nessa situação. Que nem eu falei, ele não tinha que estar nada nesse horário na rua, ele não tinha nem sequer se dado ouvido a ela. Você viu que ela tava ali, rejeitasse na hora? Não, mas deixou ela falar que preparou a cama, que tem mirra, que perfumou. Então assim, o contexto todo, se a gente parar para analisar, já tá fora. Ele já tá no caminho da perdição. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, ou como o tolo para a correção dos estúpidos, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço, e não sabe que é para lhe tomar a vida. Olha só, 24 ele fala, ouve, pois agora, ó vós filhos, dai-me ouvidos e atentai para as palavras da minha boca. Não permita que o teu coração desvie para seus caminhos. Não te perca em suas veredas. Esse aqui, não te perca em suas veredas, falou muito comigo. Na questão de muitas vezes a gente achar que os nossos caminhos são bons. Muitas vezes a gente peca porque a gente não busca o direcionamento de Deus. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente se perde. Isso se aplica em relacionamentos, isso se aplica em escolhas de trabalho. Vou trabalhar nesse lugar porque eu vou ter o dinheiro. Acha que o benefício
que o benefício, que os nossos caminhos, que as nossas escolhas são positivas e não são. Então nós não podemos nos perder nas nossas próprias feridas. Então quando você tiver que tomar uma decisão, que ela seja grande, pequena, mas principalmente aquelas que vão interferir na sua vida, busca o direcionamento de Deus. Não ache que você sabe, não ache que você é o bom da vez, porque aqui, talvez nesse contexto, esse jovem se achou bom. Talvez ele já até soubesse que naquela rua houvessem prostitutas, nesse caso, pelo que eu entendo, prostitutas cultuais, né? Prostitutas que fazem votos. Então elas saem dispostas a seduzir, a ter um homem ali com ela a todo custo. Então, muitas vezes ele se achou, eu já estava acostumado, porque já era vazio de entendimento, ou então talvez já levava a vida ali na loucura mesmo. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, busca de Deus esse direcionamento. Vigia os teus caminhos, seja sensato, não se deixe desviar e nem seduzir por aqueles prazeres que são momentâneos. Vamos finalizar aqui. Porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmeras da morte. Que essa palavra possa falar com você no quesito de vigia. Vigia em relação às tentações, aos teus caminhos. Saiba andar não na escuridão. E quando eu falo não na escuridão, não necessariamente é só no período noturno, mas que a nossa vida seja clara. Nosso trabalho tem que ser claro, tem que ser honesto. Nossa vida espiritual com Deus, ela tem que ser clara. Muitas pessoas estão andando na escuridão, não só na escuridão da noite, mas uma vida espiritual mentirosa, uma vida espiritual noturna, no sentido de tem muita embramação, não tá claro. Talvez se você tem dúvidas sobre a sua fé, se você tem dúvidas sobre o seu trabalho, sobre o que você tá fazendo, se aquilo tá te levando para um caminho verdadeiro diante da presença de Deus, ore, peça para Deus tirar essa escuridão, trazer clareza para você. O Senhor, mais uma vez aqui a gente viu, dê ouvidos à palavra, não despreze, não seja algo que você vai ouvir agora e vai esquecer depois. Busque do Senhor um direcionamento, fuja do caminho, fuja da sedução. Esse é o nosso estudo de Provérbios 7. Eu espero que o Espírito Santo possa falar mais com você e eu te encontro no próximo vídeo para a gente estudar o capítulo 8 de Provérbios. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!